Olá, meus queridos, tudo bem? Professor Marcelo Freire. Agora nós vamos para um poema do Gregório de Matos, como nós já vimos. Ele trabalha com 4 vertentes, a UNB tem um poema para cada uma das vertentes. E agora, olha aí, ó, envolver-se na confusão dos nécios para passar melhor a vida, do nosso grande Gregório de Matos. Esse é um poema filosófico. Então não pode confundir. Não pode confundir. Quem não está pegando as aulas aqui da imersão literária, aí não posso fazer nada, não dá para ganhar todas. Mas você que é aluno aqui, você que é aluna aqui, você não vai se confundir. Cada um dos poemas, você bater o olho, você vai saber de que vertente que ele é. Esse aqui é poesia filosófica. Então vamos anotar aqui. Vamos escolher uma corzinha para os elementos do barroco. Pronto. Então, envolver-se na confusão dos nécios para passar melhor a vida é poesia filosófica. Então, poema de vertente filosófico do Gregório de Matos. Vertente filosófica do Gregório de Matos. Tudo bem? E antes de fazermos a leitura, aí esse não tem jeito, se a gente não fizer isso antes, a gente perde um pouco da intenção que ele quer dar. A gente já vai ter que entender o que é a palavra nécios. Uma pessoa na época teria facilidade para saber disso, mas essa palavra, esse vocábulo, ele se perdeu com o passar dos anos, né? No nosso português. Nécios são idiotas, são imbecis, tolos, imbecis. Beleza? Então agora sim a gente pode começar a nossa leitura e análise. Carregado de mim ando no mundo, e o grande peso embarga minhas passadas, que como ando por vias desusadas, faço o peso crescer e vou-me ao fundo. O remédio será seguir o imundo caminho, onde dos mais vejo as pisadas, que as bestas andam juntas mais ousadas do que anda só o engenho mais profundo. Não é fácil viver entre os insanos. Erra quem presumir que sabe tudo, se o atalho não soube dos seus danos. O prudente varão há de ser mudo, que é melhor neste mundo mar de enganos, ser louco com os demais do que só sisudo. Então o primeiro ponto desse poema é que ele é mais fechado. Dos 4 poemas do Gregório de Matos, ele não é o mais complicado ou complexo. Não é isso. A Jesus Cristo, Nosso Senhor, por exemplo, demora para a gente entender ali a jogada do Gregório de Matos. Mas esse aqui certamente é o mais denso. Certamente é o mais profundo. Não é à toa que ele é um poema filosófico. Mas nós vamos destrinchá-lo já estabelecendo desde o começo que para o princípio do entendimento filosófico dele, nós vamos levar em consideração 3 coisas. Então, anote essas 3 coisas. Cadê seu caderno? Cadê sua caneta aí? A aula só se assiste com caneta na mão. Então vamos lá, dá pausa aí, você que não pegou, vai lá pegar sua caneta, seu papel, seu caderninho, sua folhinha. E vamos lá. O primeiro ponto do nosso poema filosófico é entender que ele se encaixa no que na filosofia funciona como as consolações, que são aconselhamentos, né? São quase que orientações para o bem viver, digamos assim. Então, esse poema, ele funciona como um aconselhamento. Quem gosta desse tipo de texto, as Consolações de Santo Agostinho e essas figuras são maravilhosas de se ler. Primeiro ponto. O segundo ponto, esse poema filosófico do Gregório de Matos, ele
estabelece um diálogo e é muito influenciado pela lírica camoniana, então pelo classicismo do Camões. Mais especificamente, um outro poema que também é obra do Paz, que é o poema do Camões, Ao Desconcerto do Mundo. Então, neste exato momento, a questão é a seguinte. Minha dica, se você chegou nesta videoaula sem ter assistido a videoaula do Desconcerto do Mundo, eu sugiro que você pause o vídeo. Aí você vai lá na videoaula do Camões. O Camões tem duas obras do Paz. Você vai na do Desconcerto do Mundo, que é aquele poeminha que não é um soneto, ele é mais curtinho e tal, né? Os bons sempre vi passar, graves tormentos, os maus estão sempre, né, no contentamento. Eu sou bom, mas quero me dar, só me dou mal. Pronto, é aquele. A chave desse poema tá lá, ok? Então, assistiu? Segue comigo, vamos embora. Não assistiu? Pausa. Claro que você pode entender aqui a dinâmica desse poema, mas você vai perder. Uma coisa que a UNB já cobrou, inclusive, hein, no vestibular de 2013. Esse poema aqui já caiu no vestibular de 2013 e a UNB já fez essa conexão com o Desconcerto do Mundo, tá? Então, posto isso, estou considerando que a partir de agora só estão aqui comigo os que já assistiram a videoaula do Camões, da obra do Camões, de uma das duas obras do Camões, e nós seguimos. E o terceiro ponto qual que é? Então vejamos. Primeiro, o poema é filosófico, beleza? O segundo ponto é que ele funciona como um aconselhamento dentro dessa dinâmica da poesia. Temos a correlação dele com o Camões, e já vamos colocar aqui, com o que não só é título do poema do Camões, como virou vamos dizer assim, um mote, né, do classicismo, virou quase que uma teoria do classicismo, que é do desconcerto do mundo. E o terceiro ponto é esse poema, também pelo viés filosófico dele. Então eu vou puxar daqui, ó. Esse poema, ele é muito, mas muito metafórico. Então, nós temos que destrinchar as metáforas para conseguirmos entender o que ele fala. Tudo bem? Então vamos estrofe a estrofe, destrinchar as metáforas do poema. E aí, verso a verso, tá, gente? Não tem como. Vou botar as metáforas de amarelo. Carregado de mim ando no mundo. A expressão carregado de mim significa que eu estou sozinho. Tudo bem? Ando no mundo. Andar é metáfora. Então, vocês estão entendendo o que eu estou fazendo aqui? Essa é uma videoaula daquelas que vale a pena pausar, voltar, parar, rever, né? Então, vocês estão entendendo? Eu estou destrinchando as metáforas, depois a gente volta e entende onde o cara quer chegar, né? Nas suas analogias, nas suas metáforas e tal. Então, andar é uma metáfora clássica. O que significa metáfora clássica? A metáfora clássica é aquela que ao longo dos séculos, às vezes dos milênios, ela remonta aos seus primeiros usos, né, e às suas primeiras possibilidades de interpretação. Óbvio que é bom que lembremos o que é metáfora. A metáfora é uma figura de linguagem. A metáfora é uma comparação. Marcelo, mas eu já estudei figuras de linguagem e já vi a comparação. Existe a comparação. A diferença é que a metáfora é uma comparação inesperada.
A metáfora é aquela comparação inusitada, é aquela comparação para a qual a gente não está preparado, não é? Então, quando eu digo, vamos fazer uma comparação aqui, né? Eu jogo como Ronaldinho Gaúcho, então significa que eu estou me comparando ao Ronaldinho. Eu jogo futebol, ele joga bem, eu jogo bem, beleza. Agora, quando eu vou para uma metáfora, eu não faço uma comparação tão direta, eu tenho que fazer uma comparação inesperada. Então, você é o sol da minha vida, não faz muito sentido, né? O sol está lá no céu e tal, você é o sol, você é um ser humano. Mas quando eu digo que você é o sol da minha vida, eu estabeleço uma comparação inusitada, que dela eu quero tirar uma conexão ali entre ideias, comparação, né, entre ideias, eu quero tirar uma conexão entre ideias que não é tão clara, tão diretamente entendível, né, inteligível e apreensível. Então você é o sol da minha vida por quê? Porque sem a luz do sol os seres vivos não vivem, eu faço fotossíntese, você me abastece com a sua luz, me guia, na escuridão é muito ruim, viver sem, então você é o sol. Pronto. As metáforas clássicas são aquelas então que ao longo dos séculos estabelecem uma percepção de mundo que a gente vai, né, voltando sempre aos seus primeiros usos. Andar é uma metáfora clássica. Andar é a metáfora de viver. Tudo bem? Então, se carregado de mim ando no mundo, significa que eu vivo só. Olha o primeiro verso, o que ele quer dizer. E o grande peso embarga-me as passadas. Vamos para o vocabulário? Eu vou colocar o vocabulário aqui de verde. Embargar é dificultar, é impedir. Então, dificultar, impedir. Ih, a caneta não está indo. Pronto, foi. Tudo bem? Então, nesse sentido, quando você pensa, né, na figura do desembargador, ele é o cara que vai facilitar algo que está embargado. Aí o que está embargado? A obra está embargada. Pronto, então a obra está parada, ela está paralisada. Tem algo que impede que ela... Então, voltou para o poema. Olha só, no poema, eu vivo só. E o grande peso do quê? O grande peso da solidão. Embarga-me as passadas. Se andar é viver, cada passada que eu dou é cada coisa que eu faço na vida. Então eu vivo só. E viver só é muito difícil. Dificulta a minha vida, né? Que como ando, então, como eu vivo, né? Como eu ando por vias desusadas, que é genial. Se andar é viver, o caminho, as vias significam o quê? As escolhas que a gente faz para cada coisa que a gente vive. Então, é muito legal quando a gente vai destrinchando. Eu vivo só. E viver só dificulta, né, a minha vida. Porque como eu vivo de um jeito que ninguém vive, se eu vivo só, eu vivo de um jeito que os outros não vivem. Então o caminho que eu escolho não está sendo usado, desusado. Eu faço o peso crescer, então eu mesmo, né, faço a minha solidão ser cada vez mais pesada e vou-me ao fundo, ou seja, o que é você estar no fundo do poço, né? Vou me arrasando cada vez mais, vou ficando numa situação cada vez pior. Soneto clássico, esse é o nosso tema. Aí já na segunda estrofe, ele, como um bom homem do Renascimento, um bom homem do racionalismo, do antropocentrismo, o que ele vai fazer? Lembra lá do começo que eu disse que esses poemas, dentro dessa lógica filosófica, olha aí, ó, elas estão, são obras que nos trazem aconselhamentos.
Ele já nos apresenta aqui na segunda estrofe aconselhamento. O remédio. Ó, qual que é a cor que a gente está usando, hein, gente? É verde, né? Muito bem. Então, cadê o verde? Olha aqui, o remédio. A solução para o bem viver. O remédio será seguir o imundo caminho. Opa! Se ele anda por vias desusadas, gente, aqui você tem que pensar como um homem do século XVII. Então não é o asfaltozinho, a britazinha, as pedrinhas aqui, ó. Nada disso. Pensa em estrada de terra, de chão. A via desusada ela não está tão mexida. O caminho que se usa muito, ele está imundo. Beleza. Então, olha só. O remédio será seguir o imundo caminho. Então, se eu vivo só, eu agora vou... Eu voltei aqui para ver o que eu estou usando. Se é círculo, se é a via é o círculo. Então, ó. E a gente está no amarelo. Não se confunda com as cores, hein? Eu gosto de separar por cores, vocês sabem disso. Então, o imundo caminho. Olha os jogos do barroco. Uma via que é muito usada, ela está imunda. A desusada, olha os opostos. Eu vivo sozinho, então vou ter que viver como os outros vivem. Solidão, multidão. Onde dos mais vejo as pisadas. Na primeira estrofe ele fala das passadas que ele deu. Aqui ele fala das pisadas que os outros dão. Aí, Gregório de Matos. Aí, agora começa. É agora que o trem fica bom. Então não vou usar nem o retângulo, nem aqui, essa coisa meio elipse, eu vou usar o triângulo, ó. Que as bestas andam juntas, mais ousadas do que anda só, junta se opõe a só, e engenho se opõe a bestas. Muito bem, meus queridos. Marcelo, e agora? E agora é o seguinte, eu vivo sozinho, viver sozinho é muito ruim, é muito difícil, cada vez mais isso dificulta, né, a minha vida, as coisas que eu faço. Então qual que é a solução? A solução é eu viver com os outros, me juntar com eles. O problema é que eles são umas bestas. E as bestas andam juntas. Ok. Só que o engenho anda só. Aí vem a palavra engenho. Engenho significa, vamos anotar, inteligência. Inteligência. Quem é inteligente? Ele. Então ele fala, eu sou inteligente pra caramba, só que eu vivo sozinho, né? É difícil viver sozinho, mesmo sendo inteligente. Então eu vou viver com os outros. O problema é que os outros são bando de burro. Qual que é o título do poema, lembra? Olha aqui, ó. Envolver-se na confusão dos nécios. Quem são os nécios? Aqui os nécios, ó. Laranja. Olha aqui. Nécios. Vamos conectar no poema todo, tá? Vamos ficar só na poesia. Olha aqui. Nécios. Vem pra cá. Eita, não veio? Bestas. Insanos. Loucos. Então, no final das contas, ele está falando assim: caramba, você vai ter que se meter. É difícil viver sozinho, então eu vou viver com os outros. O problema é que os outros são um bando de burro, um bando de idiota, um bando de insano, de besta, de nécio. E uma outra jogada genial aqui é, presta atenção, entre passadas e pisadas. Passada quem dá é gente, seres humanos. Pisada quem dá é animal. Então ele divide o mundo como um bom poeta do barroco. Ele divide o mundo entre ele e os outros. Eu sou inteligente, os outros são burros. Eu não consigo viver no meio desse bando de gente burra. Então eu vou viver sozinho. Só que viver sozinho, carregado de mim, ando no mundo. Então é difícil.
é difícil, eu vivo só que é difícil viver só. Caramba, então não tem solução, amigão. Se junta com os outros, né? E ao se juntar com os outros, olha o que resta para você, né? A solução é essa. As bestas andam juntas mais ousadas, então elas avançam muito mais do que eu que vivo sozinho e sou inteligente. Pensemos juntos antes de avançar. Pensemos juntos aqui antes de avançar. Faz sentido a solução dele? Reflita comigo. Se viver sozinho é um problema, viva com os outros, olha. Marcelo, faz sentido. É uma solução racional? É uma solução racional. Só que esse poema ele é tão inusitado, e não é à toa que eu escolhi como obra do Paes, ele é tão inusitado que aqui ele traz uma coisa que nos surpreende. Nos surpreende num determinado nível, mas você que é meu aluno, você que é minha aluna, já sabe que a terceira estrofe de um soneto clássico é a contraposição. Aí ele contrapõe o que foi dito antes. Não é fácil viver entre os insanos. Caramba, então essa solução não serve. Erra quem presumir que sabe tudo. Aqui a gente vai arrumar uma cor especial só para esse verso. Aqui, num dos raros momentos de sua poesia, ele reconhece estar errado. Caramba, que surpreendente. Quem é essa figura que sabe tudo? É o típico homem do Renascimento, é o típico homem do antropocentrismo, do racionalismo. Não é esse o homem do Renascimento? Quem é lembra da aula da carta do Pero Vaz de Caminha? Quem é o Pero Vaz de Caminha? Um típico homem do Renascimento. Pedro Álvares Cabral, esses caras vão dominar o mundo porque eles entendem que a razão os coloca acima dos outros. Aí ele vem, ó, o desconcerto do mundo, olha o desconcerto do mundo. Tem alguma coisa fora da ordem, tem alguma coisa errada. Desconcerto do mundo. Por isso que eu falei que tem que ler o Camões antes. Então quando ele fala erra quem presumir que sabe tudo, ele fala essa lógica renascentista, essa lógica da razão, do antropocentrismo está furada. Não dá para saber tudo, não dá para resolver tudo. Pô, hoje eu não vim com blusa de rock, hein, gente? Estou apaisando. Na próxima se prepara, vou vir com Metallica aí, ó, heavy metal. Ó, tintim da aprovação, hein, gente? Tá seco, tá chovendo agora, por incrível que pareça. Um brinde. Podcast oficial da UNB, hein? Que eu sou apresentador aqui, ó. Vem pra UNB. Quero que todos vocês assistam. Então, ele traz uma ironia, né? Aqui, falou essa história aí do homem dar conta de tudo. Tá errado. Erra quem presumir que sabe tudo. Agora, quem sabe tudo é o inteligente. Ele nos colocou como inteligente, então ele apresenta a seguinte proposição. Eu estou errado. Eu achava que eu sabia tudo e errei. Se o atalho não soube dos seus danos, olha aqui, ó. Atalho é o quê? É aquele caminho mais curto, né? Estou colocando a cor certa? Não, é amarelo, ó. Quase que eu erro. Então, caminhos, viver, andar, passadas, atalho. Quando você busca um caminho mais curto, uma solução mais curta, ele está dizendo que está errado. Né? Ele está deixando muito claro que a solução não é por aí. Caramba, Marcelo, beleza, e agora? Só faltam 3 versos, o cara vai ter que se resolver nos 3 versos finais. O fechamento. E no fechamento, o que ele nos apresenta? Que a solução, na verdade, é essa daqui. Então, a solução não é a solução mais racional, mais lógica, mais renascentista, mais antropocêntrica. Ele vai chegar num outro raciocínio. O raciocínio dele é esse aqui, ó, prudente varão há de ser mudo. Essa é a verdadeira solução. O prudente varão. Como é que a gente está colocando? Verde.
O prudente varão. Bom, prudente, o que é uma pessoa prudente? Uma pessoa prudente é uma pessoa precavida, né? Então, o prudente é o precavido, é aquele que pensa antes de fazer alguma coisa. Então, acompanha comigo. O tempo está nublado. Eu olho daqui e falo, caramba, está nublado o tempo, beleza. Se eu sou uma pessoa precavida e prudente, eu pego o guarda-chuva. E ele então aqui demonstra que se ele veio agindo dessa forma, com as escolhas dele, às vezes desusadas, e chegou no ponto que ele chegou da vida, é porque ele não foi prudente. Então a solução é, primeiro, você tem que ser uma pessoa prudente. O prudente varão. Varão é o homem de bem, né? Então, varão é o homem sábio, é o homem de bem. Um homem de bem prudente, ele tem que ser mudo. Aqui é genial. Aqui é genial. Vamos arrumar uma cor. A gente ainda não achou essa cor. Vamos arrumar uma cor só para o nosso Gregório de Matos. Porque esse verso é o mais explícito do que ele não tem. O prudente varão há de ser mudo. A solução que ele está nos dando é a seguinte: o melhor é ficar calado. Fica no meio dos outros. Não adianta você ficar no meio dos outros demonstrando que você é inteligente, que você vai acabar sendo mal. Não adianta, é um bando de imbecil do seu lado, então fica quieto. Se você não pode contra eles, junte-se a eles. Então, quando ele fala o prudente varão há de ser mudo, é o seguinte: o calado vence, fica na sua, bicho. Agora, por que isso é tão importante para o Gregório de Matos, Marcelo? Toda aula eu estou falando. Qual é o apelido desse sujeito? Boca do inferno. Vou até botar as reticências para dar mais dramaticidade aí na coisa. Não foram as minhas reticências? Não é possível, não. Cadê? Olha aqui. Ah, foram. Por que ele foi chamado de boca do inferno? Porque ele não poupava ninguém, ele falava mal de todo mundo, ele reclamava de todo mundo, ele falava muitas indecências, ele falava muitos palavrões, botava isso em muitos poemas. Então esse cara chegou ao ponto de ser expulso do Brasil, ele foi degradado para Angola. A coroa, gente, ele falava mal dos portugueses e dos brasileiros. O poeta descreve a Bahia, a gente já falou isso nele. Ele falava mal do preto e do branco, do índio, de mulher e de homem, de padre, de freira, de rico e de pobre, porque também é mole, né? Você empurrar na ladeira o cara que tá bêbado, né? É fácil falar do que tá abaixo de você, quero ver você falar do que tá acima de você. E ele falava. Então ele foi expulso do Brasil e aí foi viver sozinho numa nação africana. Pegou a jogada ou não? Carregado de mim ando no mundo. Pegou a visão? Olha que genial! Esse poema é autobiográfico. É difícil viver sozinho, é difícil viver longe do Brasil. Poxa, então você vai ter que viver com os outros. Só que os outros são esse bando de burro aí, né, do Brasil. Eles se arrependem, mas é assim, eu me arrependo, mas vocês são os idiotas ainda assim, mas eu estou arrependido. Calma, né? Então é massa, porque ele no seu exílio ele fala isso. O melhor era eu ter ficado o melhor era eu ter ficado calado. Olha aqui, ó, o prudente varão há de ser mudo. A solução é o seguinte: cala a boca, velho, não fala mal dos outros, eu me dei mal por causa disso. Eu sou o boca do inferno porque, ó, fala muito. Então, o final do poema é belíssimo. Nesse mundo é melhor. Aí vem outra metáfora clássica. Amarelo, né? Amarelo. A metáfora do mar. Vocês sabem do que é? O mar é metáfora? O mar é metáfora do desconhecido. Então, esse mundão velho de Deus é desconhecido, mas é um mundo cheio de coisas enganosas. Então é melhor nesse mundo
mar de enganos. Não adianta você achar que você sabe tudo, que erra quem presumir que sabe tudo. Não adianta você achar que com razão, com inteligência vai dar conta. Amigo, inteligência não vai ser tudo, aqui você vai ter que ter uma outra. Então, ele quebra com a expectativa que se espera do homem do Renascimento de saber tudo, e também quebra com a expectativa de que com inteligência você domina tudo. O mundão aí é desconhecido. Então, nesse mundo é melhor ser louco com os demais, junte-se a eles, se você não pode contra eles, porque não adianta nada você ficar sozinho. Então, ser sozinho é ruim, como ele fala no começo. O sisudo aqui, né? O cara muito fechado, muito rabugento. O que adianta você ser inteligente no meio dos outros, aquele que sabe tudo? Todo mundo conhece uma pessoa assim, que nunca erra, que sabe tudo, que está sempre com a razão, a gente sempre está errado. Somos sempre nós que estamos errados do lado dela. Então não adianta. No caso dele, custou a vida dele aqui no Brasil. Tanto é que ele fica pedindo para a coroa para voltar. A coroa chega uma hora e fala, tá bom. Ele fala que está doente, realmente, ele fica doente no fim da vida e tal. E a coroa portuguesa fala, ok, volta, mas você não pode mais botar os pés na Bahia. Aí ele volta e morre em Pernambuco. Legal, né? Esse poema, gostaram? Muito bem, meus queridos, vamos ficar por aqui. Muito obrigado pela aula. Um beijo, até o próximo episódio.